Está decidido, anunciou meu pai. Sua irmã vai ficar com o seu SUV de luxo. Ela tem filhos. Todos concordaram com a cabeça. Peguei a pasta. Engraçado você mencionar filhos, disse eu. Aqui está o que ela fez com o último carro dele. O tio Ron ficou boquiaberto na hora. Meu nome é Simon. Tenho 36 anos e dirijo uma empresa de viagens de médio porte que cria roteiros personalizados para famílias e pequenas equipes. Passo metade do ano vivendo com uma mochila nas costas, respondendo e-mails em aeroportos e consigo arrumar uma mala de mão em 8 minutos. Na minha família, sou um organizado, o que é basicamente um código para a pessoa que paga, conserta, dirige e pede desculpas. Sou o mais velho. Minha irmã, Tessa, tem 32 anos e 2 filhos. Nossos pais moram a 20 minutos de distância. Eu participo dos almoços de domingo porque é o que sempre fizemos. Eu levo a sobremesa. Eu levo o café. Eu levo as cadeirinhas de carro, porque de alguma forma sempre acabo dando carona para alguém. Naquele domingo, levei uma pasta também. Era uma pasta fina, feia e cinza, que não combinava nem um pouco com os pratos nem com as flores artificiais no caminho de mesa da mamãe. Coloquei-a na cadeira ao meu lado e tentei não olhar para ela. Eu havia dito a mim mesmo que não precisaria usá-la. Eu havia dito a mim mesmo que conversaríamos como adultos. Nós não conversamos como adultos. Papai esperou até o frango assado chegar à mesa e todos estarem com a boca cheia. Então, ele bateu o garfo na taça, como se fosse o gerente de uma sala de conferências de hotel. Muito bem, disse ele. Está decidido. Ele não olhou para mim. Olhou para a mamãe, depois para a Tessa, e então para o tio Ron, que já estava meio sorrindo, como se tivesse ouvido a piada antes do público. Papai pigarreou. Sua irmã vai ficar com o seu SUV, Simon. Ela tem filhos. Precisa de espaço. A sala não ficou em silêncio, ficou agitada. Cabeças balançando, pequenos murmúrios. Mamãe disse em claro, como se estivessem falando sobre o tempo. O marido da Tessa, Dan, murmurou, faz sentido, enquanto continuava rolando o celular. Tessa soltou um suspiro de alívio, como se um peso tivesse saído dos ombros. Ela nunca teve a intenção de carregar nada mesmo. Pisquei 2 vezes. Meu SUV? Perguntei, só para ter certeza de que não estava imaginando. Aquele registrado no nome da minha empresa. O que eu uso para levar clientes. Papai bufou. Empresa, bah. Ele fica na sua garagem. O carrinho do seu sobrinho não cabe no nosso porta-malas. Use seu sedã para o trabalho. Mamãe acrescentou, seja razoável, Simon. Você é solteiro. Não precisa de luxo. Tessa deu de ombros. Você pode comprar outro. Não seja dramático. Algo apertou no meu peito, mas minha voz saiu firme. Vocês decidiram isso sem mim? O maxilar do papai se contraiu. Não comece. Família cuida de família, certo? Eu disse. Família cuida de família. Estendi a mão para a pasta cinza. Engraçado você mencionar filhos, continuei, deslizando-a para o centro da mesa. Porque aqui está o que a Tessa fez com o último carro que alguém deixou ela pegar emprestado. Dan parou de rolar o celular. O garfo da mamãe ficou suspenso no ar. O sorriso da Tessa tentou permanecer no rosto, mas não conseguiu. Abri a pasta. E-mails impressos, formulários de seguro, o boletim de ocorrência, fotos capô amassado, placa entortada, o pó branco dos airbags estourados. O tio Ron se inclinou sem nem pedir. Soltou até um suspiro quando viu a primeira foto. Nossa, murmurou. A voz da Tessa ficou pequena. Simon, eu. Não disse mais nada. Ainda não. Deixei as páginas ali, no meio da mesa, ao lado da molheira e da história de família que eles preferiam acreditar. Continuei respirando. Inspirar. Expirar. Lembrei do que minha terapeuta disse, afirme fatos, não sentimentos, quando tentarem reescrever a história. Lembrei de todas as vezes em que engoli esse mesmo tipo de sentença. Está decidido. Olhei para minha irmã, para meus pais,
para o buraco que o meu silêncio costumava preencher. E, pela primeira vez em muito tempo, não me apressei para preenchê-lo. Meu trabalho parece brilhante por fora: fotos em Santorini, marcações em postagens de lua de mel de clientes, o ocasional upgrade de hotel que dá status. Mas a verdade é feita de planilhas, margens de lucro e despertares às 3 da manhã para remarcar o voo de uma família cujo bebê teve febre antes de embarcar para Lisboa. Eu construí a empresa de uma escrivaninha em um apartamento alugado, com uma cadeira que rangia e um vizinho que ensaiava a bateria à meia-noite. Fazia ligações nos intervalos do antigo emprego, até que larguei tudo e aceitei 2 trabalhos de meio período só para manter as luzes acesas. Aprendi a vender, a negociar e a pedir desculpas com a espinha ereta. Enquanto eu fazia isso, minha família aprendeu uma coisa sobre mim. Eu sempre dizia sim. Simon, você pode nos ajudar até sexta? Papai mandava por mensagem. Simon, a creche aumentou as mensalidades, você pode ajudar? Vinha da Tessa. Simon, os aparelhos auditivos da sua avó, mamãe acrescentava, como uma observação de rodapé. Eu dizia sim porque lembrava da época em que não havia nada com o que dizer sim. Porque achava que era isso que o filho mais velho devia fazer. Porque eu tinha orgulho de poder ajudar. As pequenas coisas viraram grandes. O dinheiro para a gasolina virou o pagamento de um carro. O pagamento do carro virou minha assinatura como fiador para o compacto da Tessa, quando ela estava entre empregos. O compacto virou SUV porque, depois, fui eu quem ficou entre carros, quando um translado de aeroporto amassou o meu e o seguro demorou para resolver. Eu me convenci de que a caminhonete seria prática para bagagens. E foi. Também virou o caminhão de mudança da família, o trem de compras do sábado no Costco, o resgate noturno de emergência para o Dan quando ele bebia demais com os amigos. Família cuida de família, papai dizia, como um carimbo em cada fatura que eu nunca cobrei. A pior parte? Eu anotava tudo. Fiz uma planilha silenciosa. Nunca mostrei a ninguém. Datas, valores, motivos. Eu não estava somando para cobrar. Eu tentava me convencer de que não estava louco. De que aquele sangramento lento que eu sentia não era real. Cada pedido vinha com um tom emocional. Se eu hesitava, Tessa inclinava a cabeça e dizia, uau, você mudou. Mamãe suspirava, não estamos pedindo um iate. A voz do papai endurecia, depois de tudo que fizemos por você. Quando consegui meu primeiro grande cliente corporativo, uma equipe de software que precisava de um retiro em Maiorca, meus pais organizaram um jantar de comemoração. A sobremesa veio acompanhada de um aliás, o carro da sua irmã está nas últimas, disse mamãe, cortando o bolo. Talvez o certo seja melhorar por causa das crianças. Papai completou, o Simon sabe o que fazer. Ele é bem-sucedido. Tessa riu. Sabe, eu faria o mesmo por você, disse ela, como quem conta uma piada com final feliz. Comprei o SUV não para Tessa, mas para o meu trabalho. Eu gostava da segurança, da terceira fileira para as bagagens, da forma como ele engolia as estradas esburacadas perto dos hotéis de aeroporto. Deixava a Tessa usá-lo de vez em quando porque havia cadeirinhas no banco de trás e porque de vez em quando é uma expressão que vai se desgastando quando você não a defende. Então veio o episódio que acabou dentro da pasta cinza. Uma ligação à meia-noite. Tessa chorando. Não é tão grave, disse ela. Parece pior do que é. Um nome de rua que eu reconheci. Sirenes ao fundo. Dan gritando com alguém. Ele não devia ter estacionado ali, repetia, como se isso endireitasse uma placa de pare torta. Levantei e fui até lá, no meu sedã amassado. O SUV não era nosso, era de um amigo do Dan, um carro emprestado. Tessa tinha raspado no meio-fio, subido na calçada e batido em um poste. Airbags estourados, fumaça, as crianças seguras em casa. Graças a Deus. Mas, no dia seguinte, a desculpa foi que a direção falhou. A polícia foi educada, mas também direta, ela tinha bebido. O seguro do amigo me ligou porque, adivinha quem ainda era o contato de emergência em tudo? Sua família, disseram. Achamos que você iria querer ajudar a resolver. O amigo, depois, disse, tá tudo bem, sem problema. O tipo de tudo bem que significa exatamente o contrário. Tessa jurou que pagaria a franquia. Deixa com a gente, prometeu Dan.
Eu observei a promessa subir no ar como um balão que alguém solta de propósito. Abri minha planilha e adicionei uma nova linha. Não contei aos meus pais sobre a bebida. Disse a mim mesmo que estava protegendo ela. Disse que não era meu papel colocar fogo na casa. Mas as pequenas coisas continuavam queimando. $600 sumiram do fundo de férias da mamãe. De alguma forma, meu nome apareceu na lista de doadores do bazar da escola e, claro, o pagamento foi feito com o meu cartão. Dan pegou meu cartão corporativo para reservar um hotel e esqueceu de cancelar. Ficou ali, sugando, até meu contador perceber. Depois veio a parte em que eu não fui convidado para a reunião de família. Descobri pelo Instagram de uma prima que existia um grupo de planejamento familiar para decisões importantes. Havia uma captura de tela de uma chamada de vídeo, todos os rostos organizados em caixinhas, menos o meu. A legenda dizia: "Teamwork makes the dream work." No dia seguinte, mamãe ligou como se nada tivesse acontecido. Almoço de domingo, mesmo horário, disse. "Ah, e o carrinho de bebê da Tessa é um pesadelo. Vamos conversar sobre isso." Montei a pasta naquela tarde. Não porque queria explodir, mas porque estava cansado de ser o único que lembrava das coisas. Imprimi o boletim de ocorrência. Imprimi a troca de e-mails com o amigo Dudan, onde eu pedi desculpas por algo que não fiz. Imprimi minha própria planilha. Não planejei um discurso, planejei parar de fingir. Antes do domingo, algo mais aconteceu. Minha gerente de operações, Leia, me chamou de lado depois de uma reunião. "Você anda atendendo ligações no corredor", disse ela, com calma. "Você some. Depois volta com raiva ou vazio. A gente cobre por você. Mas isso não faz parte da nossa função." Abri a boca, mas não saiu nada. "Simon", ela disse, "a gente gosta de você. Gosta dessa empresa. Mas, por favor, pare de sangrar por pessoas que te cortam." Fui para casa e olhei novamente para a pasta. Ela parecia olhar de volta. De volta à mesa, as fotos estavam entre o molho e a cesta de pães, como um convidado mal-educado. Ninguém tocava nos pães. Papai apontou para o relatório. "O que é isso?" Mantive a voz firme. Tessa bateu o carro de um amigo depois de beber. No outono passado. Ela me pediu para ficar quieto. Mamãe ofegou, como se eu tivesse xingado na igreja. "Não diga bebendo, como se fosse, o número do bafômetro está na página 2, respondi. As bochechas de Tessa ficaram vermelhas. Era meu jantar de aniversário. Eu estava abaixo do limite quando saí. O meio-fio era estranho. Dan completou: "O alinhamento estava uma droga, como se ele tivesse inspecionado o carro." O tio Ron soltou um assobio baixo. "Essas fotos dos airbags, misericórdia." Papai estalou os dedos. "Oh." Depois se virou para mim. "Qual é o seu ponto, Simon? Quer humilhar sua irmã?" "Estamos falando do SUV." "Exatamente", eu disse. "O SUV que pertence à minha empresa. O SUV que está no seguro comercial, o mesmo SUV que vocês acabaram de alocar, como quem divide o último pedaço de torta." Mamãe se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas como uma apresentadora de talk show. "Não somos monstros, só estamos sendo práticos." "Crianças, carrinhos, a vida." Tessa revirou os olhos. "É por isso que você é solteiro. Liga mais pra papelada do que pra pessoas." Deixei essa passar. Tirei o segundo maço de papéis, minha planilha. Eu havia destacado 3 anos: transferências, anotações no Vemo, compras de supermercado, urgente para as crianças, recibos de taxas de futebol, uma nota fiscal de um encanador que não aceitava cartão. O valor no final parecia o preço de um carro usado. Papai bufou. "O que é isso, uma auditoria? Famílias não mandam faturas. Famílias também não pegam o que não foi oferecido", respondi. "Mas vocês pegam. Depois chamam isso de generosidade da minha parte, só para poder chamar de egoísmo quando eu parar." A voz da mamãe ficou melosa. "Simon, querido, estamos todos cansados. Você anda estressado. Está ganhando bem, consegue lidar com isso. A Tessa e o Dan estão começando agora.
A gente já fez o mesmo por você. Não fizeram, disse baixinho. Vocês me emprestaram $400 há 11 anos, e eu devolvi em 2 semanas. O rosto do papai endureceu. Cuidado com o tom. Tessa bateu a palma na mesa. Isso é um absurdo. Viemos conversar como adultos, e você trouxe acessórios. Olhei para ela. E você trouxe uma decisão pronta. Dan se remexeu na cadeira. Olha, cara, ela precisa de um carro maior. As crianças. Interrompi mostrando o que tinha deixado por último, a carta do seguro com o nome da minha empresa. A parte sobre motoristas não autorizados e cancelamento de apólice. Se a Tessa dirigir o SUV da empresa e machucar alguém, disse eu, a indenização sai pelo meu seguro comercial. Se ela estiver acima do limite de álcool de novo, a empresa paga. Meus funcionários pagam. Meus clientes pagam. E eu não vou colocar ninguém nessa situação. A sala finalmente ficou quieta. Não aquele silêncio tenso e cheio de murmúrios, silêncio de verdade. Papai tentou mais uma vez. Que tipo de irmão você é? Olhei direto para ele. O tipo que cansou de ser uma carteira. Os olhos da mamãe brilharam de raiva. Depois de tudo, nós investimos em você. Em mim? Perguntei. Vocês investiram nas festas de aniversário da Tessa, nas contas de bar do Dan e no conjunto de móveis do pátio que colocaram no meu cartão. Eu investi em voos, reembolsos e hotéis de emergência para estranhos que viraram clientes fiéis e mantém minha equipe paga. São investimentos diferentes. Tessa engoliu seco. Então é um não? É um não, respondi. Vocês não vão ficar com meu SUV. Não vão conseguir meu ossinho por emboscada. E não vão ter mais o meu silêncio. O tio Ron disse em voz baixa, como se não conseguisse se conter, bom pra você, garoto. Papai se levantou tão rápido que a cadeira guinchou. Se você sair daqui com essa atitude, não venha rastejando de volta quando precisar da gente. Peguei a pasta cinza. Não preciso de vocês desde que aprendi a fazer miojo. A voz da Tessa falhou. Você está me punindo por um erro. Parei na porta. Não é um erro. É o padrão, eu pago, e vocês fingem que é gentileza. Desta vez, eu trouxe provas. Fiquei sentado no meu SUV, parado na garagem deles por um bom tempo. Motor desligado. Aquele tipo de silêncio em que você ouve o próprio pulso. Minhas mãos tremiam não de medo, mas por todas as vezes em que eu não disse o que acabei de dizer. Leia mandou mensagem. Como foi? Digitei, não entreguei as chaves. Ela respondeu com um emoji batendo palmas. Amanhã às 10 horas, reunião do conselho de viagens da escola. Tudo bem para você apresentar? Fiquei olhando para o painel do carro. Me senti estranhamente leve. Tudo bem, escrevi. Posso fazer isso. As reações começaram antes mesmo de eu chegar ao fim da rua. O grupo da família no qual eu ainda estava, aparentemente começou a pipocar. Mamãe, seu comportamento hoje foi cruel. Papai, você envergonhou sua irmã. Tessa, não acredito que você trouxe isso à tona na frente do tio Ron. Dan, cara, vacilo total. Não respondi. Arquivei a conversa. Logo depois, uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Simon. Aqui é a Laura. A gente se conheceu no Natal da Tessa, lembra? Sou filha do Ron. Só queria dizer que estou orgulhosa de você. Alguém precisava ter dito aquilo. Não soube o que fazer com aquilo, então deixei o celular virado para baixo e fui ao lava-rápido como se fosse um ritual. Aspirei a areia dos tapetes, ainda lá desde o dia de praia com um cliente. Limpei as marcas de dedos grudadas no vidro traseiro de uma criança que eu nem conhecia. Ajustei o banco de volta à minha posição. Em casa, abri o notebook e fiz algo mesquinho que, ainda assim, pareceu uma cirurgia. Removi meu pai, minha mãe, Tessa e dando a lista de contatos de confiança da assistência veicular. Mudei o código do portão da minha casa. Liguei para o seguro e pedi para atualizar a lista de motoristas autorizados apenas um nome agora. Mandei mensagem para Leia pedindo que colocasse os adesivos da empresa no SUV ainda essa semana.
Queria que ficasse claro, não era mais um carro de família. Era meu. Mas não só meu nosso, da equipe. Minha mãe ligou. Deixei cair na caixa postal. A mensagem dela foi uma verdadeira aula de manipulação. Passou por todos os tons possíveis: mágoa, preocupação, até praticidade. Terminou com: as crianças vão sofrer. E quando perguntarem por que o tio Simon não as ama, espero que você tenha uma resposta. Andei pelo meu apartamento tocando os objetos como se fossem novos. A chaleira que comprei usada. O sofá que me acolheu quando voltei arrasado depois que um cliente gritou comigo por causa do mapa de assentos. A foto emoldurada da minha equipe na nossa primeira festa de escritório de verdade. Estávamos cansados, orgulhosos e um pouco surpresos por termos chegado até ali. Na manhã seguinte, apresentei meu relatório ao conselho escolar sem pensar uma vez sequer no SUV. Falei sobre roteiros seguros, seguros de viagem e o que fazer quando uma criança de 12 anos engole uma bolinha de gude em Madrid. As pessoas riram, assentiram. E eu lembrei por que criei tudo isso, para que famílias pudessem ver o mundo sem desmoronar no aeroporto. Depois da reunião, uma mãe se aproximou. Ouvimos coisas ótimas sobre você, disse. Daléia. Sorriu e completou: você aparece, de verdade. E ali mesmo, no cheiro de café da cantina, me entregou um cheque de depósito. Minhas mãos estavam firmes quando aceitei o cheque. Na semana seguinte, Dan mandou mensagens, depois ligou, e mandou mais mensagens. A gente pode resolver isso, escreveu. Talvez possamos alugar o seu SUV de você. Alugar, como se uma palavra nova apagasse o problema antigo. Não respondi. Tessa mandou uma mensagem longa que começava com você me humilhou e terminava com tudo bem, fique com o seu carro estúpido. No meio, ela escreveu: você acha que dizer não te torna forte, mas só te deixa sozinho. Fiquei olhando para essa frase por um bom tempo, porque era exatamente o tipo de coisa que costumava me desmontar. Desta vez, respondi com uma única linha: dizer não abre espaço. Meu pai tentou a mesma faca da solidão. Sua mãe não está dormindo, disse ao telefone, como se insônia fosse uma fatura a ser paga. É esse o homem que você quer ser? Eu disse, sim. Ele desligou. Vieram outras consequências, aquelas que não cabem em uma planilha. Minha mãe criou um novo grupo de família no WhatsApp, sem mim, e o nomeou família. O tio Home mandou um print, aparentemente ainda curtindo um pouco de drama. No grupo, escreveram coisas como: não podemos mais contar com o Simon, precisamos de um plano B. A parte que doeu e curou ao mesmo tempo foi a resposta do Ron: o plano B é todo mundo pagar suas próprias coisas como adultos. Os adesivos da empresa ficaram prontos. Quando estacionei no escritório, o SUV estava com o nome da minha empresa estampado nas portas, limpo, nítido, definitivo. Parecia uma decisão. Reorganizamos processos. Nada mais de caronas de cortesia para parentes. Nada mais de só dessa vez nos cartões. Levei minha planilha para a contadora. Preciso formalizar alguma coisa? Perguntei. Ela olhou para as colunas e depois para mim. Só pare de adicionar linhas, respondeu. Na sexta-feira, minha prima Mia me ligou. Falou baixo, como se estivéssemos em um filme de espionagem. Desculpa pela minha mãe, disse. Ela vem cobrindo seus pais há anos. É tipo um roteiro repetido. Fez uma pausa. Acho que você me deu permissão para parar de fazer isso. Mais tarde, ela saiu do grupo da família. Me mandou um print. Ops, escreveu. Tessa não bateu o carro de novo. Ela fez outra coisa. Começou a lidar com tudo contando uma nova história no grupo da família. O Simon é egoísta. O Simon esqueceu o que significa família. O Simon acha que o dinheiro o torna melhor. Eu aprendi que não dá para vencer no debate de uma história que alguém precisa contar para conseguir continuar. Você apenas para de ser um personagem nela. Mas às vezes, a história racha mesmo assim. 2 semanas depois do almoço de domingo, Tessa me ligou de um estacionamento. Eu podia ouvir as crianças choramingando ao fundo. O carrinho de bebê realmente não cabe no nosso carro, disse, com um tipo de cansaço que eu reconheci dos meus piores dias de viagem.
Não estou pedindo seu SUV, acrescentou depressa. Você conhece alguma oferta de minivans usadas, tipo de hotéis ou clientes seus? Respirei fundo. Conheço uma locadora que está renovando a frota, respondi. São carros bons. Posso te passar os contatos. Ela disse, bem baixinho, obrigada. Eu acrescentei, pague direto para eles. Sem intermediário. Sem eu. Ela respondeu, tá. Entendi. E desligamos enquanto as crianças ainda choravam. Não parecia paz. Parecia uma sala com uma janela entreaberta, tinha ar, mas ainda não uma brisa. A última onda veio do tio Ron. Ele me chamou para encontrar num diner na saída da cidade, aquele com torta que tem gosto de mistura de caixa e uma garçonete que lembra o seu pedido se você dá boa gorjeta. Ron deslizou para dentro da cabine e foi direto ao ponto. Você estava certo, disse. Seu pai tem um jeito de fazer as decisões parecerem mandamentos. Empurrou uma caneca na minha direção. Você nunca me pediu nada, então vou te dar uma coisa, um aviso. Contou que minha mãe estava planejando uma intervenção familiar com o tema reconexão. Disse que teria discurso, fotos das crianças e um novo pedido disfarçado de saudade. Não vá, ele disse. Ou, se for, leve a pasta. Eu ri pela primeira vez em muito tempo. Não soou como defesa, soou como respiração. Não fui à tal festa de reconexão. Mandei flores com o cartão. Tenha uma ótima tarde. Simon. Escolhi o buquê mais simples que encontrei. O cartão parecia um recibo. Era essa a intenção. Peguei a estrada até a costa. Não para ver um pôr do sol dramático, mas para estacionar de frente pro mar cinza, num dia cinza, num lugar onde ninguém precisava de nada de mim. Tomei um café quente demais num copo de papel e fiquei observando um casal discutindo sobre um mapa. Depois riram, porque a discussão era pequena e o dia deles era grande. Pensei na palavra família. Pensei em estar decidido. Quantos anos deixei essas duas palavras passarem por cima de mim como um carrinho de hotel cheio de bandejas que eu era obrigado a carregar? Pensei em como uma pasta com papéis dentro não muda as pessoas, mas pode mudar a postura da sua coluna quando você se senta à mesa. Meu celular vibrou um número novo, uma voz de mulher. Oi, aqui é a senhora Galar, da escola. O conselho adorou sua apresentação. Podemos agendar para abril? Ouvi dizer que você aparece de verdade. Eu sorri. Sim, respondi. Eu apareço. No caminho de volta, passei pela rua dos meus pais. Só existe um caminho para casa, a menos que você queira adicionar 20 minutos de desvio simbólico. Não diminui a velocidade. Não acelerei. Apenas olhei para a curva, e depois olhei para frente. Como quando você passa por uma saída que não vai pegar e o GPS não te repreende, porque o trajeto que você está ainda te leva aonde precisa ir. Em casa, a pasta cinza estava sobre o balcão. Quase joguei fora, mas parei. Tirei a planilha e desenhei uma linha no final. Escrevi com letras firmes, sem novas entradas. Depois guardei a pasta em uma gaveta, não para esconder, mas para colocá-la em um lugar que não fosse mais o banco do passageiro. Mais tarde, naquela semana, chegou um cartão postal de uma família de clientes cujo voo eu havia remarcado às 2 da manhã, quando o filho pequeno ficou doente em Roma. Na frente, o menino segurava um sorvete maior que a cabeça dele. Atrás, estava escrito: conseguimos. Obrigado por aparecer quando entramos em pânico. Você salvou nossa viagem. Ninguém precisou me chamar de cruel para que isso parecesse pequeno, ele já era grande por si só. Escrevi um bilhete para mim mesmo e colei no verso da porta, onde só eu poderia ver: eu não devo meu silêncio para ser amado. No domingo seguinte, não fui ao almoço. Fui caminhar. Fiz uma massa que tinha gosto de faculdade, só que dessa vez acrescentei manjericão, porque eu podia. Assisti a um filme e não olhei o celular. Quando ele vibrou, era uma foto da Mia, as crianças dentro de uma minivan de segunda mão, sorrindo, com migalhas por todo lado. Conseguimos, ela escreveu. Eles conseguiram. Respondi com um simples não por indiferença, mas porque às vezes uma resposta pequena e direta é o que um limite saudável parece ser. Família cuida da família, o papai sempre dizia, querendo dizer, você faz isso por nós.
Eu decidi que significa outra coisa. Significa que eu cuido da família que estou construindo, minha equipe, meus clientes, os amigos que aparecem sem mandar faturas, as crianças numa minivan que eu não comprei, mas ajudei a encontrar. E o homem no espelho que finalmente aprendeu a dizer não. Está decidido.